Voltamos com o programa Valor Humano na Rede Assim, entrevistando aqui Cid Moreira. É verdade. Ou é Silvio Santos? Mas olha só. Na verdade é Adilson. Adilson, é muito legal trocar uma ideia contigo. Adilson, né? É verdade, tem o jogo da Copa, gente. Pô, vou torcer pelo Brasil, pô. Pelé também aqui. O Adilson, a gente tá dando uma brincada aqui, é um cara que traz pra gente uma consciência muito importante de que a indústria vem se transformando, a situação do trabalho, e se foi mais profundo, né, Adilson? As previsões de que temos uma transformação na própria humanidade, na correlação dela com a máquina, com o tecnológico e tudo mais, né? Minha pergunta, Adilson, como navegar nesse novo mundo? Quais são as características, as habilidades, as capacidades necessárias para ser um vitorioso nesse mundo que está se desdobrando para nós aqui em frente? Pergunta excelente, Rafael. Os estudos demonstram que surgirão 3 novas grandes categorias. A primeira categoria seriam os trainers, aqueles que seriam os treinadores. Treinadores de máquinas para inteligência artificial, para que as máquinas saibam interagir com processos e até mesmo com o ser humano. Haja vista muitos projetos como o Siri, o Google e entre outros, o Watson, agora o Power BI da Microsoft, inclusive muitos outros sistemas. Então esse trainer iria trabalhar com máquinas. Do outro lado, o trainer, que seria uma profissão também de diversas áreas, uma categoria, aliás, trabalharia com a capacitação do ser humano. Porque o ser humano vai precisar operar a máquina, em alguns momentos trabalhar com comandos numéricos computadorizados, com programação, precisa de lógica e entendimento de como funciona uma lógica de programação. Então, o mínimo não é simplesmente operar um sistema operacional, abrir uma planilha, um editor de texto ou um apresentador. Não. É saber como funciona a máquina para poder trabalhar com ela. Habilidades cada vez menos físicas e repetitivas para serem cada vez mais intelectuais e criativas, né? Exatamente. Essa é a primeira categoria. A segunda categoria seria o que seria o CSI, né? Aqueles que buscam problemas depois que ocorrem. Temos como exemplo acidentes, infelizmente, com vítima da Tesla, da Google, e que profissionais vão analisar como isso aconteceu, por que aconteceu. Reprogramar todo o processo, tanto de informática como de conduta, alinhamento à máquina, para que isso não se repita, incluindo, inclusive, novas variáveis para evitar algo semelhante. Para fazer com que o sistema fique mais robusto, seguro, né, não tendo esse risco de repetir esse problema fatal ou que gere prejuízo imenso. Né? Sim, inclusive com vidas humanas, né? Seria a segunda categoria. E a terceira categoria, não menos importante, seriam os controladores, aqueles que fariam a monitoria do sistema. Não pense que seria um trabalho menor, porque eu vou fazer uma comparação com o que existe hoje, os controladores de voo. A responsabilidade é gigantesca. Verdade. Então, aqueles que ficariam monitorando grandes sistemas terão uma responsabilidade muito grande para ter a certeza que tudo está saindo conforme planejado. Olha aí, essa já é a boa notícia ligada ao que a gente conversou no nosso último bloco. Lembra que ele falou que 43% dos empregos que nós conhecemos hoje serão extintos? Ele acabou de contar sobre 3 empregos que sequer existiam. Hoje em dia tem um monte de emprego até muito mais popular, é youtuber, é gerente de rede social, é gente que faz um monte de coisa que não existia. A flexibilidade nesse processo para migrar de onde você estava para onde você vai passar a estar hoje é importantíssimo. Nós tivemos um entrevistado, Adilson, essa semana aí, nesses últimos dias, que foi o Eduardo Reis falando sobre a questão da gestão emocional da pessoa frente às redes sociais. Eu queria te puxar a mesma pergunta dentro da questão da indústria 4.0. Como é que fica a questão emocional de relações humanas perante essa questão da inteligência emocional perante essa questão da indústria 4.0? Olha, pergunta muito pertinente, inclusive desde 2012, que o Hospital das Clínicas de São Paulo vem tratando esse assunto com grande seriedade, inclusive internando pessoas voluntariamente ou por solicitações por vícios exagerados à internet. Ou seja, eu não consigo me desligar da internet. Existe um teste, inclusive, que é possível ser feito online, dependenciadeinternet.com.br. A gente pode acessar e fazer o teste online, é gratuito, e já existe tratamento. Acredite, Rafael, o tratamento para dependente de internet é o mesmo tratamento daqueles que são dependentes químicos, que utilizam maconha, cocaína e tantas outras drogas. Inclusive, quando essas pessoas elas são retiradas do meio de internet,
do meio que estão acostumadas, elas possuem os mesmos sintomas da crise de abstinência, exatamente, a mudança de temperamento. Totalmente. Como tem inteligência emocional? O que vai compor a inteligência emocional no meio desse processo, cara? A resposta é a inteligência emocional, criada pelo Daniel Goleman em 93. É você colocar o lado consciente, que inclusive muito bem disse o Eduardo, o lado consciente falando mais alto. A tecnologia, ela é espetacular. Assim como uma faca, eu posso preparar um alimento, como é possível matar uma pessoa. Sim. A tecnologia permite que nós consigamos encontrar muitas respostas para aquilo que ainda nós não temos. Mas também, se eu deixar com que a tecnologia me domine, certamente ela fará com que eu encontre aquilo que eu não queira. E hoje tem nos dominado cada vez mais, né? Cada vez mais. Eu costumo usar a seguinte frase, principalmente o smartphone, o celular que está praticamente dentro de nós, dos nossos bolsos, Sim. é utilizado para aproximar pessoas distantes, mas essa tecnologia tem afastado pessoas próximas. Esse cuidado que nós devemos ter quando estamos com a família, amigos, reunidos, priorizar a relação humana, deixar com que a inteligência, a racionalidade, fale mais alto diante da emoção. Naturalmente, o ser humano é ao contrário. A emoção fala mais alto e manda na razão. Naturalmente. Isso faz parte da nossa essência, né? Sim. E aí eu queria perguntar, nesse sentido, Adilson, como é que o empresário, quais são as suas dicas, em geral, para o empresário ante esse mundo em transformação industrial? O que você sugere que ele faça com as pessoas que trabalham com ele, né? Sim, vai ser um processo assim como a tratativa dos outros vícios. Há algum tempo, não muito distante, tínhamos a liberação, era permitido, era comum, bonito inclusive, fazer parte de status e fumar em ambientes. Ah, é verdade. É isso? O pessoal faz aquela pausa para fumar, hoje não tem mais Exatamente. tanto, né? Juntava todo mundo, quem não fumava ficava de fora. Exato. Hoje não, hoje tem áreas reservadas, espaços proibidos, empresa com tabaco zero. Da mesma forma, é preciso que nós consigamos deixar essa tecnologia que nos atrapalha, fazendo com que ela seja oferecida de maneira que nos agregue algum valor. Transformações cada vez mais rápidas e contundentes. Como reagir nesse mundo em constantes transformações. Continuaremos conversando sobre isso na volta do nosso intervalo do programa Valor Humano na Rede Assim, a rádio mais informada.